nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus o Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, amados irmãos, irmãs. Vamos iniciar o culto, vamos estar adorando a Deus. É mais um dia que o Senhor nos deu, é mais uma oportunidade que Ele nos dá, estar na presença dEle, estar na casa dEle, estarmos juntos, é mais um momento que o Senhor está nos proporcionando. Então nós vamos iniciar nesse momento, vamos adorar o Senhor e glorificar o nome dEle, vamos ficar de pé, vamos estar louvando a Ele, digno de honra, de glória, vamos estar orando nesse momento. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança em mim, ausente, o teu toque, por tua bondade, liberta meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente, teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, oh Senhor, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para dizer que Tu és formoso, ó Deus. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para nos derramar na Tua presença, ó Pai,
para colocar mais de nós diante de Ti, Senhor. Pai querido, nós queremos nos prostrar. Pai, Tu és a nossa razão, a razão de estarmos aqui, a razão do nosso viver. Tu és o nosso Deus e nós te amamos, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Chegamos, ó Pai, quebrantados, porque muitas vezes nós fomos quebrados. E quebrantados na Tua presença, Senhor, nós sabemos que seremos reconstruídos, restaurados, ó Pai, pois Tu és o nosso Deus, a nossa força. E queremos iniciar esse culto assim, ó Pai, prostrados em Tua presença, esperando, ó Pai, que o Teu Espírito venha nos queimar por dentro, que o Teu Espírito venha nos tratar, que o Teu Espírito venha cuidar das nossas feridas. Toma, Senhor, toma a nossa vida, toma a nossa vida. Encha-nos com a Tua graça, enche esse lugar com o Teu Espírito, enche esse lugar com o Teu poder. Aqui o templo, a casa de cada irmão que está assistindo, cada família que está diante de um aparelho agora, possa ser cheio, 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 cheio da Tua graça. Que seja Tu, Senhor, o centro desse culto. Que seja o Teu Espírito a nos conduzir para realizarmos aqui aquilo que Te agrada. Oh Senhor, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Me derramar, dizer que Te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és bondoso. Me derramar, me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és bondoso. Aleluia. Queridos, que possamos nos derramar na presença do Senhor nessa noite. Que Ele realmente possa encher o nosso coração. Que possamos estar cheios da presença dEle. Esvaziarmos de nós mesmos. Colocarmos tudo diante do altar. Tudo na presença dEle. Pois Ele é o Deus grande. Não há outro Deus igual a Ele. Não existe outro Deus. Ele é o único Deus. E o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então nós vamos fazer isso. Vamos adorar o Senhor, glorificar a Ele, cada dia mais e mais. Vamos declarar que Ele é grande. Queremos o Teu nome engrandecer.
e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Nós vamos estar ofertando ao Senhor nesse momento, trazendo os dízimos, as ofertas, cantando um cântico que diz que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o nosso Deus, aquele que abriu mão de todas as coisas, abriu mão da sua glória para nos salvar.
todo nome, Jesus, nome sobre todo nome sobre todo nome. Aleluia, Senhor. Nós colocamos no teu altar, ó Pai, um pouquinho daquilo que tu tem nos dado. Senhor, tu tens realmente nos sustentado. Tu tens sido o nosso Deus, que é o provedor. Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida, o Deus que tem nos guardado, nos protegido. E aquilo que colocamos agora diante do teu altar, colocamos como adoração. Com o coração, ó Pai, cheio de gratidão, porque tu tens feito na nossa vida, por tudo que tu fez. Senhor, tu, ó Pai, nos deste, tu, ó Pai, nos tem cuidado. E o que estamos fazendo é devolver uma pequena parte. E consagramos a ti, que seja tu, Senhor, aquele que administra a nossa vida. Abençoe os lares, a casa de cada irmão, o trabalho, a despensa, que cada um, Senhor, possa experimentar a cada dia o teu cuidado e seja engrandecido por todas as coisas. É o que nós clamamos e colocamos diante de ti, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo de 21 a 32. 1 Samuel 17, de 21 a 32. Semana passada, nós já falamos sobre Davi, a primeira mensagem de Davi, o improvável Davi. E hoje nós vamos estar dando sequência. Como eu falei, são 14 mensagens. Não necessariamente eu vou pregar toda a semana em sequência, mas eu quero continuar hoje a sequência da história que nós começamos na semana passada. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 21 a 32, diz assim: E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estava bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir.
E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se daquele para outro e falou conforme aquelas palavras. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Pode sentar. Só recapitulando, para a gente dar uma impulsão, né? Para pegar aqui o embalo do que a gente falou na semana passada. Só recapitulando. Você que estava aqui semana passada, você ouviu e com certeza você lembra disso, né? Quem está em casa também assistindo pela internet, né, pelo nosso canal, também ouviu a mensagem. Davi, ele era o improvável. Ele era o 8º filho. Tinha 7 irmãos maiores. E ele era o desprezado, o solitário. Como eu disse semana passada, não tinha muitas habilidades, poucas habilidades. Então, jovenzinho mais novo, caçula, aquele que é sempre o atrapalhado da família, o debochado. E ele só sabia tocar harpa, atirava a pedra com a funda muito bem, tinha uma boa pontaria e cuidava muito bem de ovelha. Eram as habilidades de Davi. Mas ele não tinha muitas outras habilidades, era só isso. E humilhado, Deus falou a Samuel dizendo: vai na casa de Jessé, que lá entre os filhos de Jessé eu vou ungir o novo rei de Israel. E Davi vai ficar lá com as ovelhas, porque os irmãos dele estavam no churrasco. E quando chega lá o sacerdote, entra Eliabe, o mais forte, guerreiro, que está aqui na nossa história que nós lemos hoje. Ele entra pela porta, Samuel falou assim: achei o rei, olha só, tem aparência de rei, é forte, é guerreiro, é bonito, é o cara. E Deus virou e falou assim: não, Samuel, não, você está enganado, você está olhando para a aparência, mas não olhe para a aparência, porque eu vejo o coração. E depois nós vimos semana passada, foi vindo os outros irmãos, e depois que passaram todos os irmãos, Samuel falou assim: acabou os filhos, não é possível, tem alguma coisa errada, está faltando um. E quando esse um é então relatado ali pelo pai, diz assim: tem Davi, mas está lá, não é ele, está cuidando da ovelha, das ovelhas, ele é jovenzinho, franzino, não é o rei. Mas Samuel falou assim: ninguém senta na mesa, ninguém vai comer, ninguém vai festejar enquanto esse camarada não chegar aqui, vai buscar ele. E chamaram Davi, chega Davi sem entender nada, não sabe nem o que está acontecendo, chegou atrasado no culto, não sabe nem qual é o tema da mensagem, não está entendendo nada da história. Chega ele e Deus fala com Samuel: é esse aí, unge ele. E na frente dos irmãos, Davi é ungido. E como eu disse, a unção mudou o coração de Davi ali. Diz o texto que ele foi cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Mas os problemas só começam aí. Foi aí que a gente terminou a mensagem na semana passada. Lembra? No dia seguinte,
as coisas ao redor de Davi não mudaram. Ele havia sido ungido, a presença de Deus estava sobre ele, Deus escolheu ele, o profeta, o sacerdote foi lá, ungiu ele, na presença daqueles que humilhavam ele. Mas no dia seguinte, nada mudou. O pai falou: vai lá cuidar das ovelhas. Está pensando o quê? Só porque foi jogado óleo na tua cabeça, agora tu é o cara? Não, tu continua sendo pastorzinho. Porque ninguém acreditava no ministério de Davi. Presta atenção que agora que começa a nossa mensagem aqui de hoje. Davi, ele era desacreditado. Ninguém acreditava nessa unção. Ninguém acreditou nele. Ninguém acreditou no que aconteceu. Provavelmente pensaram assim: esse sacerdote já está caducando. Esse profeta já está velho, cansado, não está batendo bem da cabeça. Ele errou. Mas acontece que Deus tem um propósito muito especial na vida de Davi. Tremendo isso, poderoso isso, porque Deus não erra. Lembre-se, eu falei aqui semana passada, Deus te criou com um projeto, Ele tem um projeto na tua vida. Você não é um acaso, você não é um acidente, você não é o imprestável, você não é aquele que não serve para nada, que não vai dar em nada. Pelo contrário, você é alguém que Deus sonhou e que Deus criou um projeto, que Deus criou planos e Ele está pronto para executar esses planos na tua vida. Mas nem sempre vão acreditar em você. Nem sempre vão acreditar que Deus te chamou e te ungiu. E muitas vezes os primeiros a duvidar, os primeiros a questionar, vão ser os mais próximos de você. No dia seguinte, a vida não foi um mar de rosa. No dia seguinte, as coisas não mudaram. As pessoas não acreditam no ministério de Davi. Muitas pessoas não acreditam no nosso ministério. Pastor, eu não sei fazer nada na igreja, mas eu estou ali fazendo. E às vezes ninguém dá crédito, querido irmão. Eu tenho aprendido na minha caminhada que eu não posso esperar crédito dos homens. Quem acredita em mim é aquele que me chamou. E eu preciso me render a Ele. Tão somente a Ele. Querido, não espere a recompensa, a credibilidade, a aceitação das pessoas. Respeite as pessoas, mas não fique aguardando por isso. Muitas vezes nós ficamos paralisados. E porque às vezes as pessoas não acreditam no nosso ministério, muitas vezes nós também não acreditamos. O que piora mais ainda a situação. Quando eu não acredito que Deus me chamou, quando eu não acredito que Deus me levantou para o ministério, se eu não acredito, quem é que vai acreditar? Somente duas pessoas podem impedir o projeto de Deus na minha vida ou na tua vida. Somente duas. Primeiro é Deus. Ele dá e Ele tira a hora que Ele quer. Ele chama, Ele abençoa, Ele capacita, mas também Ele pode tirar essa capacidade, Ele pode tirar essa bênção a hora que Ele quiser. Ele é Deus. Ele tem toda a autoridade e todo o poder. Então Ele chama e Ele também aparta. Ele dá e Ele também tira. Ele é Deus. É o único que pode fazer isso. A segunda pessoa,
que eu mencionei. Falei duas. A segunda pessoa, primeiro é Deus, e a segunda pessoa que pode impedir o projeto de Deus na minha vida sou eu. Eu mesmo. Eu posso escolher não ouvir. Eu posso escolher não atender. Eu posso escolher não ir ao encontro dele, não obedecer. Ele me deu a liberdade de escolha, e eu posso escolher. E se eu escolher não ouvir, não obedecer, não aceitar, eu paraliso o projeto de Deus. Mas Deus é todo poderoso e Ele pode obrigar, e Ele pode. Mas Ele não precisa, e a maioria das vezes Ele não quer. Se Ele obrigar alguém, é porque Ele tem um plano específico. Há um caso na Bíblia semelhante. Quem aqui nunca ouviu a história de Jonas? Deus tinha um projeto na vida dele. Deus chamou ele, falou: Jonas, vai até a cidade de Nínive, prega lá, eu vou te usar. E Jonas, ele ouviu a Deus e tomou uma decisão: eu vou para o lado contrário. Deus está mandando ir para Nínive, Nínive é para lá, eu vou para lá. Porque ele não queria ver a salvação do povo de Nínive. Ele não gostava de Nínive. O povo de Nínive era um povo avesso ao povo de Deus, era um povo que perseguia, e ele pensava assim, na nossa linguagem de hoje: eu quero mais é que eles se explodam. Eu não quero a salvação deles. E a gente conhece a história. Ele foi jogado ao mar, o peixe engoliu. 3 dias depois, o peixe joga ele para fora. E adivinha onde que o peixe joga ele para fora? Numa praia de Nínive. E aquele camarada mal-humorado, contrariado, obrigado, passou 3 dias por uma cidade gritando, e foi um dos maiores evangelistas da história da humanidade, porque em 3 dias a cidade inteira se converteu, com um homem andando igual um maluco pelo meio da rua, dizendo: em 3 dias Deus vai destruir isso tudo, então se convertam, senão está tudo acabado. E em 3 dias se converteu uma cidade. Deus pode obrigar? Pode, mas é uma coisa muito específica. Normalmente Ele não faz isso, porque Ele não precisa, e porque Ele nos deu liberdade. Nós não somos escravos, nós somos livres. Em Cristo nós somos livres. Então nós somos aqueles que podem paralisar. Se Deus me deu um dom, se Deus me deu uma habilidade, se Deus me deu um ministério, e eu não tomo posse, se Deus me levantou para algo e eu não aceito, Deus vai tirar tudo de mim e vai levantar outro. Então eu posso paralisar o projeto de Deus na minha vida. Mas eu escuto o que eu estou falando. Você que está assistindo, você que está aqui presente, escuta o que eu vou te dizer. Não é bom fazer isso. Porque a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. E aí, irmãos, quando a gente não acredita no ministério, quando a gente não acredita que Deus está nos chamando, quando a gente não acredita no chamado dele, nós ficamos paralisados. E olha só que coisa, não sei se você sabe, mas paralisado a gente não vai a lugar nenhum. Que novidade, né? A gente deixa de viver o sonho de Deus correndo atrás dos nossos sonhos. Mas Deus tem planos muito maiores. Deus olha para aquele rapazinho Davi e vê algo nele, projeta nele algo maior.
Deus podia ter escolhido Eliabe? Podia. Deus podia ter escolhido outro irmão? Podia. Deus podia ter escolhido outra família? Podia. Mas Deus olhou para Davi. Era o mais frágil, era o que tinha menos habilidade, era o improvável, mas Deus olhou para ele e escolheu ele. Por quê, pastor? Não sei. Eu não sei porque Deus me escolheu, eu não sei porque Deus escolheu você. Isso é uma questão de Deus. Mas se Ele escolheu, Ele sabe o que está fazendo. Se Ele escolheu, Ele sabe o que faz. Deus olhou para aquele rapaz e pensa: eu tenho um projeto na vida desse camarada. Tem muita gente qualificado, com cara de rei, com pinta de rei, até com nome de rei. Mas o projeto de Deus estava na vida de Davi. Tem muita gente que tem toda a aparência para assumir o ministério diversos. Tanto pode ser pastoral quanto o ministério de louvor, o ministério da igreja, o ministério de ação social, ministério, sei lá, qualquer outro ministério, irmãos, não menosprezando nenhum. Mas tem tanta gente aí que pode ter aparência, fulano de tal é a pessoa ideal para isso. Mas se Deus tem um projeto naquele irmãozinho, o improvável, o anônimo, aquele que ninguém dá nada por ele, é ele. É ele. Porque Deus não se engana. O improvável Davi. Agora, não vai ser fácil. Ninguém pode falar que estar no centro da vontade de Deus é fácil. Porque não é, irmãos. Se você já ouviu algum líder falar isso, esse líder está enganado. Porque não é. Estar no centro da vontade de Deus não é fácil. Quem disse que é? Ah, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Sim, somos. De que forma? Na fome, na nudez, no perigo, na espada. É isso que Paulo fala. Eu sou mais que vencedor, porque nada disso pode me separar do amor de Deus. Essa linha de mensagem triunfalista, tudo vai dar certo, você vai ser grande, você vai ser, nada vai te atingir, nada vai te alcançar. Meu irmão, minha irmã, não é verdade. O evangelho não é assim. Os homens que são exemplos para nós na Bíblia, todos eles, os maiores líderes, pensa num nome bíblico, um dos apóstolos, qualquer um deles. Eles foram vencedores? Foram. Eles foram vitoriosos? Foram. Um morreu crucificado de cabeça para baixo, o outro decapitado, o outro queimado vivo, o outro apedrejado. O nosso próprio Senhor Jesus morreu crucificado. A vitória de Cristo foi na cruz. Nunca vai ser fácil, irmãos, entenda isso. Estar no centro da vontade de Deus não é um conto de fadas. Nós precisamos ter determinação. Vivemos um tempo de um evangelho fraco, e eu falo isso até pela internet mesmo, porque é verdade. Um evangelho fraco, um evangelho mimado. As pessoas abandonam Deus por qualquer coisa, as pessoas abandonam o ministério por qualquer situação, qualquer coisa que brilhe um pouquinho mais, as pessoas correm para o outro lado. Estar no centro da vontade de Deus não é fácil. É batalhas. A promessa do Senhor nunca foi eliminar os inimigos. A única vez que Deus prometeu isso, e eu sou apaixonado por esse texto, Ele prometeu isso para Moisés. Eu confesso que eu me apaixonei por Moisés a partir desse episódio, já no fim da vida dele. Porque nada que aconteceu antes me foi tão empolgante assim. Mas no final da trajetória, Deus chama Moisés, bota ele no alto do monte e ele fala para ele olhar, e ele olha. Deus fala assim, tá lá, tá vendo? Aquela é a terra. É aquela a terra que eu estou prometendo.
Quer saber de uma coisa, Moisés? Pode ir. E ele deu todas as notícias que qualquer crente quer ouvir. Vê se não é verdade. Ele disse: olha, eu vou mandar um anjo na frente. Todo crente quer. Eu já fui em igreja que só tem anjo. Eu falei: gente, não tem espaço na igreja, não vou nem entrar. Tem anjo no altar, tem anjo voando, tem anjo. Eu falei: cadê, gente? Eu mesmo não vi nada. Mas tem crente que só quer ver anjo. E ele disse: olha, eu vou mandar anjo na frente. Eu vou mandar vou destruir os inimigos, os amorreus, os filisteus, os fariseus, e ele vai com uma lista de eus ali para frente, que vocês conhecem o texto. Quem não quer ver os seus inimigos caindo prostrado? Ele diz: e você vai para a terra prometida, eu estou cumprindo a promessa. Quem não quer desfrutar do cumprimento da promessa do Senhor para a nossa vida? Deus deu 3 coisas para Moisés, que é o que todo mundo quer: cumprimento da promessa dele na nossa vida, bênção, prosperidade, os inimigos caídos e anjos ao meu redor. Quem não quer isso? E Moisés falou: eu não quero. Porque o Senhor falou assim: eu vou te dar tudo, mas eu não vou. E Moisés falou: se tu não for, eu não quero. Eu não quero a promessa. Eu não quero a derrota dos meus inimigos. Eu não quero os anjos. Eu quero a tua presença. Se o Senhor não for, eu morro no deserto, mas eu não saio daqui. E Moisés morreu no deserto. Queridos, nunca foi fácil. Deus nunca prometeu. Ele prometeu estar conosco nas batalhas. Nunca prometeu nos livrar das batalhas. Davi, ele tem que enfrentar várias situações. Ele enfrenta a descredibilidade do pai e dos irmãos. Eu me empolguei aqui, irmãos, eu ainda estou na introdução da mensagem. Isso quer dizer que eu não vou chegar no final dela. Ele enfrenta o primeiro gigante. Sabe qual é o primeiro gigante que Davi enfrenta? Não é Golias, é a família. Porque as primeiras pessoas que não acreditam no projeto de Deus na vida de Davi, é a família de Davi. Esse é o primeiro gigante. E gigante dentro de casa. Gigante que não acredita. Que pensa assim: quem é esse moleque? Esse insuportável. A gente vê no texto que a gente leu, que é o que está mais para frente ainda, não cheguei lá, o irmão dele falando: o que tu veio fazer? Eu sei da tua arrogância, moleque. Olha o nível que tinha de relacionamento. Uma família que não estava dando estrutura nenhuma para o ministério de Davi. Ninguém. Primeiro gigante estava dentro de casa, não acreditava no ministério daquele menino. Passando pela família, imagine só, talvez falando da tua família, você que vai assumir esse cargo, vai assumir esse ministério, logo você, faz nada em casa, pode ser qualquer outra coisa, pastor, ser pastor, o quê? Ser do ministério de louvor? Ter um cargo, ser líder de jovens, ser líder de juvenis, ser líder da sociedade, justamente você, quem é você? Outro gigante que Davi tem que enfrentar é a solidão. Porque ele vivia só. Eu falei isso semana passada. Os amigos, as amigas de confidência de Davi eram só as ovelhas. Com quem ele conversava, com quem ele desabafava.
Muitos de nós passamos exatamente por isso. Deus nos chama, Deus tem nos desafiado, Deus tem derramado unção sobre a nossa vida, Deus já te chamou, já te ungiu, você já passou por experiências. Ele é quem capacita, Ele é quem faz tudo. E se é Ele quem pode me tirar do curral e me levar para o palácio. Davi, quando Deus olhou para ele, Davi estava no pasto. Às vezes no curral, às vezes no aprisco, às vezes no pasto. Mas Deus vai lá tirar Davi do curral, tirar Davi do pasto, para levar ele para o palácio. Mas tem um detalhe importante. E aí, meu irmão, você está em algum ponto dessa história. Do curral até o palácio, tem toda uma trajetória que não é fácil. Tem muito gigante para ser derrubado. A promessa de Deus não é: eu vou aliviar o caminho. A promessa de Deus é: eu serei contigo. Ninguém vai acreditar, ninguém vai andar do teu lado, ninguém vai te ajudar, mas vai que eu vou contigo. Essa é a promessa de Deus. E aí, irmãos, começando a mensagem, os irmãos já ficam assustados, né? O pai chama Davi e fala assim: Davi, eu vou te dar uma promoção hoje. Você está promovido. De pastor você vai ser garçom. Vai, pega esses lanches aqui e leva para os teus irmãos que estão lá no campo de batalha. E tudo que Davi queria realmente era ir lá. Davi queria ver a batalha. Davi queria ter a oportunidade de encontrar com o rei Saul, porque ele admirava o rei Saul. E agora o pai diz: Davi, você pega esses lanches, leva para o teu irmão e traz notícia, vê como é que estão as coisas. Você foi promovido. E Davi vai. E nesse momento, quando Davi chega lá no campo de batalha, Davi encontra o responsável pelo almoxerifado, cuidar dos pertences dos soldados. Davi entrega o lanche dos irmãos para esse homem e vai ao encontro dos irmãos. E quando Davi chega ali, e é aqui que começa a história, nesse momento, Davi vê Golias desafiando o exército de Deus. E é exatamente nesse ponto da história, que já faz muitos dias que Davi tinha sido ungido, é exatamente nesse ponto da história que a unção começa a fazer efeito na vida de Davi. É nesse momento. Até aqui, só o coração de Davi que estava diferente, mas todas as coisas ao seu redor continuavam e os problemas até aumentaram. Mas aqui, a unção começa a estar em prática. Foi aqui que a unção na vida de Davi começou a ser praticada. Naquele momento, o foco muda. O interesse de Davi até então era só chegar ali, ver os irmãos, pegar a notícia, voltar. Mas quando ele está ali, olha só, ele encontra Eliabe e está lá o exército. De um lado, que uma planície grande, de um lado o exército do Senhor, de um lado o exército do Senhor, de outro lado o exército dos filisteus. Davi vem por trás aqui, encontra os seus irmãos e começa a perguntar: como é que estão as coisas? E aí, papai quer saber notícia? Trouxe um lanchinho para vocês? Trouxe um hambúrguer para você, Eliabe? Trouxe aqui um sanduíche natural para o outro irmão? E ele vai dando ali, conversando com os irmãos, mas sai de trás das fileiras dos filisteus um homem muito grande, um gigante, mais de 3,5 metros de altura, deve dar mais ou menos na altura do ventilador ali. Um homem mais ou menos assim,
verdadeiro armário, uma máquina de guerra, um homem treinado para matar, treinado para não ter piedade, um homem forte, preparado para a batalha, preparado para a guerra. E aquele homem avança no meio daquela planície, chega lá no meio e grita: tem algum homem aí? É impressionante, irmãos, que isso já vinha acontecendo há muitos dias. 2 vezes por dia, esse homem ia até ali o meio e fazia uma afronta ao exército. E diz: tem alguém aí, um homem forte aí, que venha lutar comigo? Um de vocês? O texto fala que foram muitos dias, 2 vezes por dia, aquele homem foi ali e afrontava. E na hora que aquele homem chegava ali, todo o exército do Senhor baixava a cabeça. Alguns davam um passo para trás. Outros diziam: isso não é comigo não. Outros cutucavam e falavam assim: aí cara, vai lá. Não é homem? Aí o outro fala assim: e tu, não é homem? Tu é um homem ou um rato? Ele: rato desde criança. Adoro queijo. Mas fato é que um filisteu, um incircunciso, ou seja, alguém que não temia a Deus, alguém que não tinha nenhum compromisso com Deus, alguém que não fazia parte de uma aliança com Deus, alguém que era idólatra, alguém que servia a outros deuses, alguém que não reconhecia o nosso Deus. Esse homem ia lá no meio e zombava do exército de Deus, e desafiava o exército de Deus. E o pior de tudo não era isso, porque esperar essa atitude de um incircunciso é natural. O pior é a omissão do exército de Deus. O pior são aqueles homens que se dizem ali a serviço do rei, a serviço do Senhor. Aqueles homens que se dizem ali parte de um exército, na hora que houve a afronta, baixam a cabeça e ficam calados. Dia após dia, semanas vão se passando e aquela humilhação se repetindo. Na 40ª vez, se não me falha a memória, quando aquele filisteu chega ali e ele começa a falar: será que tem algum homem aí que possa vir lutar comigo? Davi está conversando com os irmãos dele. E aí Davi escuta. E naquele momento o coração de Davi começa a estremecer. Sabe por quê? Porque dentro dele tem algo diferente. A unção começou a agitar o coração dele. Ele olha para o irmão dele, certamente Eliabe, o fortão, grandão, mais forte, e ele fala assim: e aí, Eliabe? É contigo. Eliabe fala assim: cala a boca, moleque. Vai que alguém escuta. Fica quieto, rapaz. O que está querendo? Está querendo me ver morto? Está maluco? Davi tinha tudo para não se envolver com aquela situação. Quem está gritando lá é o guerreiro do outro exército. Eu não sou nem soldado. Tem tanto soldado aqui, gente preparada. Próprio rei Saul era um camarada forte, guerreiro. Tanta gente preparada, porque eu não. Só que dentro de Davi tinha algo que não tinha dentro dos outros. Por isso, era ele o escolhido. O coração dele batia mais forte. Ele falou assim: ué, mas ninguém vai fazer nada? O que está acontecendo? Ele falou assim: esse cara aí, rapaz, esse cara vem todo dia e 2 vezes. 2 vezes ele faz isso aí. E ninguém faz nada. Davi pergunta: ninguém?
Olha para os irmãos dele estão lá. Será que vai chover? Eu acho que é melhor a gente ir embora, porque a gente está de quarentena, coronavírus. E aí começa um bando de omissão. E Davi está ali escutando e falando, não é possível que ninguém vai fazer nada. E o cara fala assim, olha, não basta só isso não. O rei está prometendo dar riqueza, enriquecer quem vencer esse cara. Vai dar isenção de imposto para o resto da vida para a família do cara. Ainda vai dar a filha dele de casamento. Foi o pior dos presentes, mas tudo bem. Isso é outra história. O rei, e ele falou assim, como é que é isso tudo? Olha, eu já ia lá só por causa desse negócio aí. Dele estar afrontando. Mas olha, eu vou lá. O irmão dele fala assim, deixa de ser arrogante, moleque. Volta para casa e fala com o papai que está tudo bem, que daqui a alguns dias a gente está indo embora. Ele falou assim, não, alguém tem que ir lá, se vocês não vão, eu vou. E os irmãos falam, Davi, tu está maluco? Olha o teu tamanho, que até o molecote. Viu o tamanho do cara? E Davi falou assim, não, se ninguém vai, eu vou. Mas Davi é um gigante, eu vou. Davi é perigoso, eu vou. Davi, tu não tem capacidade, eu vou. Eu vou porque é pelo Senhor. Eu sei o valor do óleo que correu sobre a minha cabeça. Ninguém valorizou, mas eu sei. Eu sei. E naquele momento há uma agitação e as pessoas percebem que está acontecendo alguma coisa. E eles olham ali e alguém vai lá falar com Saul. Tem sempre um fofoqueiro, né? Todo lugar tem. Preste atenção que eu já vou fazer essa associação, mas é importante eu fazer isso aqui já, nesse momento. Quando eu falo de exército do Senhor, estou falando da igreja do Senhor. E em todo exército tem um fofoqueiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai lá, um camarada e fala assim, Saul, tem um aí que vai desafiar aí, Golias aceitou o desafio. Saul falou assim, até que enfim, pensei que não ia vir mais ninguém. Ia acabar eu tendo que ir para esse negócio aí. Aí ele falou, não, tem um cara aí. E quem é? Qual dos guerreiros que é? Não, não é guerreiro não, Saul. Não é não. Não é? Não. Quem é? É um irmão dos guerreiros aí, lá da casa de Jessé. Pô, traz o cara aqui, é o cara. Traz ele aqui. Falei, tá bom, o senhor quer? Foi lá, pegou o Davizinho, empurrou o Davizinho, vem com o Davizinho. É o Davizinho, gente. O improvável Davi. E olha só, vai realizar o sonho da vida dele, vai conhecer Saul. Chega lá e para assim, Saul dá aquela olhada assim, de cima para baixo. Deu para entender, né? Baixinho, de cima para baixo. Saul olha e fala assim, é ele? É. É só ele? É, Saul. Não tem mais ninguém, não. Não, Saul. Mas é um menino. É, Saul. Não tem nenhum guerreiro? Não, Saul. Não tem. Aonde estão os guerreiros? Estão tudo lá, cabeça baixa. Saul fala, não tem mais ninguém? Bom, então vamos lá. Tem que mandar alguém, vou mandar ele, melhor ele do que eu. Pega aí a armadura, bota minha armadura nele. Botou aquele troço todo em cima de Davi, capacete, armadura. Davi ficou paralisado, não conseguia nem andar. Tira tudo, Davi, tira. Davi tirou tudo e disse, rei, olha, queridos, é lindo a fala de Davi aqui. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração. Não fique desfalecido o coração. Versículo 32. Desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Davi, você não pode. O cara é muito grande.
Davi diz: eu posso, porque o meu Deus é comigo. E Ele já me deu muitas experiências. Davi fala assim: eu lutei contra um leão por causa de uma ovelha. Eu lutei contra um urso por causa de uma ovelha. Um gigante por causa do exército do Senhor não é nada. Saul olha para ele e diz: tá bom, tem jeito? Atenção. Querido, preste muita atenção. Eu já disse isso. Deus te chamou. Você está aqui hoje porque Deus te chamou. Não importa quem você é. Pode ser o mais anônimo de todos. Não importa se você está desacreditado. Deus acredita em você. É que você precisa acreditar também. E se Ele te chamou, Ele vai estar contigo. E você precisa de ter ousadia. Você precisa ter coragem. Porque, queridos irmãos, ninguém vai estar contigo, só Ele. Na hora da batalha, você vai estar com Ele. Na hora da guerra, você vai estar com Ele. E isso já faz parte da próxima mensagem. O conceito de que eu não sou suficiente, que eu não sou suficiente para as tarefas, é um conceito medíocre. Apesar de você ter sido ungido, apesar de você ter sido chamado, na segunda-feira, muitas vezes, está lá as afrontas. Os gigantes estão gritando. Querido, quantas vezes você já veio para um culto, foi num encontro, esteve em uma programação e você sentiu a presença de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida. Você se sentiu desafiado. Quantas vezes? Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que tiveram profundas experiências com Deus. Quantas vezes você esteve no altar aqui ou não sei aonde, mas Deus te encheu, Deus veio com a presença de uma forma tão poderosa, você sentiu a unção dele. Só que a segunda-feira você foi para o seu dia a dia e você ouviu a afronta, dizendo: será que você é capaz? Quem é você? Você não é nada. O problema continuou. E quantas vezes você pensou assim: não sou eu não, tem outro melhor para fazer isso. Davi tinha um irmão aparentemente melhor, mas a unção não estava sobre o irmão. A unção estava sobre Davi. Há um gigante afrontando todos os dias o nosso Deus. Nesses tempos que estamos vivendo, tem muito gigante gritando ali fora. A igreja não pode funcionar. A igreja não pode. Você não pode. Toda vez que alguém se levanta e fala que a igreja é só um lugar para ganhar dinheiro, para o pastor enriquecer, toda vez que alguém se levanta falando que a igreja é um lugar de pessoas ignorantes, toda vez que alguém se levanta falando que a igreja é apenas uma empresa, e começam a falar mal da igreja, começam a falar mal do pastor, começam a falar mal do povo da igreja, começam a falar mal dos líderes, começam a falar mal, toda vez é um gigante que está gritando e desafiando. E a gente pensa: que absurdo. Só que a grande maioria das vezes, eu e você somos exatamente
como aquele exército diante de Golias. Ouvimos a afronta e pensamos, alguém tem que fazer alguma coisa. E baixamos a cabeça, esperando que o outro se levante. Mas se o azeite veio sobre a tua cabeça, a história é contigo. Não é com o outro. É você. Mas quem sou eu, pastor? Quem sou eu? Não dá nem para me mexer com esse negócio. Não dá nem para mim usar essa armadura, Saul. Porque muitas vezes, diante do desafio, querem te colocar uma armadura, um projeto pronto, uma estrutura. Queridos, existe uma coisa que é suficiente para levar as pessoas ao encontro com Cristo, e chama-se Evangelho. Modelos, estruturas, estratégias. Tiraram a Bíblia do púlpito. Tiraram a Bíblia da cabeceira dos crentes. O coach hoje é muito mais pregado do que o Evangelho. Mas é aqui que tem a palavra de vida. É aqui. É na experiência com Deus. Aqui. O que pode ser feito, queridos? Davi, quando ele pega as armas que colocam, poderiam ser as armas certas, mas não era o que Deus tinha preparado. Não era o que Davi conhecia. O que era fundamental era a unção. E aí, meu irmão, quem tem a unção tem que tomar uma decisão. Ou você assume quem você é diante de Deus, para se lançar no centro da vontade de Deus, ou você não é nada. Não passa de um exército omisso, covarde, recuado. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou fazer parte de um exército covarde. Eu não vou fazer parte, não faço parte de um exército inerte. Eu não vou fazer parte de um exército que não reage. Eu não vou fazer parte de um exército que engole as afrontas. Eu não faço parte desse exército. Eu não faço parte de um exército que não se mobiliza diante de inimigos que ficam aí debochando, que ficam querendo agredir a igreja, o exército do Senhor. Eu não faço parte desse grupo. Sabe por quê? Porque um dia o Senhor me ungiu. Um dia o Senhor te ungiu. Quando o Senhor Jesus começa o ministério dele, primeira mensagem dele, ele está no templo e dá um rolo do profeta Isaías, e ele procura, o texto fala que ele procura, não era um texto ao acaso, ele procura o texto e ele lê e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. E ele começa a falar o quê? Da liberdade aos cativos, da vista aos cegos. E ele fecha o rolo e diz assim: isso cumpriu-se na minha vida. Se o Espírito do Senhor veio sobre a tua vida, não é só para ficar pulando. Não estou criticando. Quer pular, pode pular. Quer chorar, pode chorar. Quer cair, pode cair. Para mim isso não faz diferença. Mas uma coisa eu sei: se o Espírito do Senhor veio sobre a minha vida e sobre a tua vida, é para fazer parte de um exército que sabe reagir. Um exército que está pronto para a batalha.
não é um exército covarde, não é um exército que desiste por qualquer coisa, não é um exército que para. Tem que acreditar. Deus te chamou, Deus te ungiu, acredita, Deus está contigo. Creia na unção, creia na unção. Davi, ele percebe que ele tem que fazer alguma coisa. E Davi, estou encerrando, tá, irmãos? Dei uma cortada aqui, estou encerrando. E Davi fala assim, olha, esse negócio de escudo, espada, capacete, couraça, dá para mim não. Saul olha para ele e fala assim, tu vai com o quê, cara? O que tu vai usar? Ele diz assim, olha, eu tenho aqui uma funda. Saul olha assim, uma funda? Davi falou assim, as pedrinhas eu nem tenho ainda, eu vou pegar quando estiver no caminho para lá. Saul fala assim, nós estamos perdidos. O cara vai com um bodoque lutar com um guerreiro, o cara de 3 metros e tanto de altura, uma máquina de guerra, capacete, espada, couraça, tudo, e tu vai com um bodoque. Davi fala assim, não, eu vou com a unção. Pastor, então se a unção basta, para que eu vou estudar? Eu preciso fazer curso, por quê? Para quê? Se a unção é suficiente, então eu não preciso. Querido, preste atenção. Davi começou só com a funda, só com a unção, mas ele não ficou aqui. Davi depois, isso a gente vai ver mais na frente, ele se tornou também um grande guerreiro, estrategista, general, poderoso. Ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a usar a espada, ele aprendeu a usar a couraça, ele aprendeu a usar o capacete, ele aprendeu a guerrear, ele aprendeu a estratégia, ele aprendeu a usar a coroa. Então a gente tem que se preparar sim, mas nenhuma preparação é suficiente se não tiver unção. Não adianta eu ter formação se eu não tiver unção, tudo não vai passar de discurso vazio, porque só o poder de Deus é que transforma a vida do homem, e sem a unção nada muda. Davi começou com uma funda, mas ele não ficou com a funda, ele se tornou o comandante. Portanto, tudo começa com a unção, e você precisa acreditar nessa unção. Ele vai derrubar Golias. A gente conhece a história. Agora, realmente encerrando aqui, ele vai para a batalha, ele chega lá, está aquele gigante, ele pega, quantas pedrinhas ele pega? Vocês lembram? 5 pedrinhas. Quantas ele usa? 1. E as outras 4? Nas próximas mensagens vocês vão descobrir. Golias não foi o único gigante que ele precisou derrubar. Davi pega 5 pedras e ele para ali no campo de batalha. Está aquele guerreiro, alguém grita lá de trás, Golias, espera aí, temos um homem. Golias fala assim, até que enfim, hein? Pensei que não ia vir mais ninguém nesse lugar aí. Aí vem aquele garotinho. Golias para, olha e faz a mesma coisa que os irmãos faziam. Davi já estava acostumado com o desprezo. Isso não era novidade. Querido, quando você for exercer o teu ministério, você vai encontrar pessoas que vão te desprezar. Mas isso não vai ser novidade, porque já teve gente lá atrás que te desprezou e não acreditou no teu ministério. Davi está lá, Golias olha e fala assim, mas é isso aí? O que está pensando, garoto? Está pensando que eu sou algum cachorro, tu vem com pedra para cima de mim? E Davi fala uma das frases célebres no ministério dele.
Ele diz assim: olha, tu vem a mim com espada e com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor do exército que tu afrontou. Com Deus ninguém brinca. Não é em meu nome. Não é eu, pastor Zenildo. Não é a igreja metodista. É o Senhor. Com Ele ninguém brinca. Davi, eu já disse aqui, poucas habilidades, 3, lembra? Uma delas era funda. Davi pegou a pedrinha, botou ali, falou assim: uma testa dele, porque o gigante tinha uma testa, irmãos. Era gigante, né? Tudo era grande. O cara estava com capacete, mas tinha um textão. Davi falou: nessa distância, uma testa desse tamanho eu não erro por nada. Só que naquela pedra, é como se tivesse ela coberta de azeite. Tinha algo diferente, tinha um poder diferente. Não era só uma pedra. Não era só uma pedra. Querido irmão, o que você tem pode ser muito pequeno, pode ser muito pouco. Mas não é só isso. Tem uma unção nesse negócio. Tem uma unção na tua vida. Davi gira aquela funda. E ele joga a pedra. A pedra bate na cabeça de Golias. Golias cai no chão. Plum. Todo mundo fica espantado. Eliabe, o irmão de Davi, olha para si. Não é possível. Como é que pode? Aquela igrejinha ali do Castrioto, desacreditada, desprezada. Aquela igreja, aqueles irmãozinhos, poucas habilidades. É eles que estão aqui diante do gigante. E com aquela simplicidade, com aquela pedrinha. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que o Senhor está falando? Não é possível. Os irmãos olham e não acreditam, vê Davizinho ali e o gigante no chão. O exército todo de Israel para e fica assim, paralisado. Saul, olhando pela janela, vai assim: não acredito. Os filisteus, o exército filisteu atrás, todo mundo olhando e disse: não é possível. Golias caiu. Davi vai, chega perto de Golias. Agora as cenas do próximo capítulo. Preste atenção. Para você vir para a próxima mensagem. Davi pega a espada de Golias. Corta a cabeça de Golias. Levanta a cabeça de Golias. Em uma mão ele tem a espada de Golias. Na outra mão ele tem a cabeça de Golias. Davi olha para o exército que está lá atrás, o exército de Israel, e fala assim: agora é com vocês. O único soldado que Davi matou foi Golias. Aquele exército apático saiu correndo. Se Davizinho pode, partiu para cima dos filisteus e exterminaram os filisteus. Botaram para correr os filisteus. Davi ficou lá, a cabeça de Golias numa mão, a espada de Golias na outra. E na próxima mensagem você vai saber o que Davi fez com a cabeça de Golias.
e o que ele fez com a espada de Golias. Porque hoje a palavra do Senhor vem para mim e para você dizendo: a quem enviarei? Quem é? Tem gigantes gritando lá fora, todos os dias, afrontando a igreja do Senhor, afrontando o exército do Senhor. Tem um gigante, vários. Tem lugares vazios, precisando ser preenchidos. Quem vai? Tarefa de quem? Você vai ficar esperando o outro fazer? Ou a unção vai fazer o teu coração tremer? Ou você parte para o centro da vontade de Deus, ou você nunca será nada. Pastor, que palavra dura. Ninguém disse que era para ser mole. O evangelho não é feito para covardes. Essa é a verdade. E eu vou falar para você que está em casa: o evangelho não é feito para covarde. O evangelho é feito para homem de verdade, para mulher de verdade. Tem que ter coragem para assumir: eu sou, o Senhor me ungiu e eu estou aqui. Quem é que vai? Eu vou. Quem vai enfrentar sou eu. Quem vai lutar sou eu. Precisa ir? Eu vou. Tem que subir? Eu subo. Tem que... Eu. Porque o Senhor me ungiu para sentar no banco e esperar. É coisa dos covardes. Deus não chamou covarde. Você não é covarde. Deus chamou você para fazer diferença aqui. Por isso você está aqui. Por isso você está aqui. Você está entendendo isso? Vamos orar nesse momento. Vamos ficar de pé. Vias de regra, sem exceção. Regra sem exceção. Toda vez que se levanta um Davizinho, um gigante cai. Você pode ser um Davizinho, desacreditado, desprezado, humilhado, questionado. Você pode ser um Davizinho, mas a unção do Senhor na tua vida faz toda a diferença. Se você nessa noite quer dizer: Senhor, Senhor, não sei como vai ser, mas eu estou aqui, meu coração está tremendo, eu quero fazer parte, não de um exército omisso, mas de um exército pronto para a guerra, de um exército que responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você quer dizer isso para o Senhor, curva a sua cabeça, feche seus olhos e coloque a mão no teu coração. Você que quer dizer isso: eis-me aqui. Talvez você diga: Senhor, eu não sei como vai ser, porque eu não me sinto capacitado. Senhor, eu não tenho as habilidades necessárias. Senhor, eu acho que tem muito mais gente capaz do que eu. Mas eis-me aqui. Se o Senhor me chama, eu estou pronto. Senhor, aqui está a tua igreja. Essa igreja, Senhor,
essa igreja que está aqui pronta para a batalha. Senhor, tem muita coisa que a gente não sabe. Temos muito a aprender. Tem muita coisa que precisa mudar na nossa vida. Senhor, às vezes não entendemos nem a própria unção sobre a nossa vida, mas uma coisa nós entendemos, que ela está sobre nós, e que nesse momento nós estamos sendo desafiados a reagir. E por isso, Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti. Toma a nossa vida. Toma a nossa vida. Cumpre em nós a Tua vontade. Faz, Senhor, em nós o que Tu queres. Através de nós. Senhor, que possamos ser a igreja que faz diferença. Que possamos ser a igreja que reage. A igreja pronta para botar em terra todo gigante que se levanta. Em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, a glória não é nossa. A glória é Tua. E nós nos colocamos diante de Ti. Por Ti e para Ti. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Cada lar. Pai querido, Teus filhos estão aqui e há muitos desafios. Amanhã, Senhor, e vão estar de frente para os desafios. Todos como Davi. Pessoas que não vão acreditar, pessoas que não vão valorizar, provações, testes. Mas, Senhor, se o Senhor estiver conosco, nós somos mais que vencedores. A Ti honra, glória e louvor, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar. O Senhor da glória está conosco, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana da graça de Deus na nossa vida. Quarta-feira, nosso estudo continua sobre as alianças, de uma forma online, às 19 horas, o estudo toda quarta-feira, e na próxima semana, às 18 horas, estaremos aqui novamente, louvando e adorando o Senhor, e com mais um momento de palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos, recebamos a bênção, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe você que está aqui. Louvado seja o Senhor. Nós somos um.
comunhão do Espírito, em uma aliança eterna.